O contestado atravessa o presente, né? É impressionante o que tem lá que atravessa o presente. Vamos tentar mostrar, evidenciar algumas coisas, não é? Enfim, foi uma luta pela terra, né? Uma luta pela. Como que era Santa Catarina naquele período? Falando bem assim, rapidamente. O interior era grandemente despovoado, né? A população catarinense naquele período, início do século passado, tinha em torno de 550 mil pessoas. A população catarinense, 10% lá pelos interiores, então, os 50 e poucos mil, sem escola, sem, enfim, grandes fazendas, né? Os coronéis, os donos das terras e das gentes, né? Enfim, o que acontece é que vai ocorrendo um avanço do sistema capitalista, né? Que vai tornando a terra crescentemente mais valorizada ao longo do tempo. E como que se dá mais essa valorização? Com a chegada, feito um raio num céu azul, naquele tempo, né, do grupo do Farquhar, da ferrovia que queria fazer a ligação entre Rio Grande do Sul, São Paulo, e havia um grande projeto, na verdade, do Percival Farquhar, de construir uma ferrovia pan-americana, né, que atravessasse de norte a sul o continente americano. Então, esse homem poderoso, né, ele tinha uma entrada livre nos salões oficiais, né? Ele circulava sem peias, sem problemas nos salões oficiais. Bem, ele, para construir, ele consegue ter a concessão, né, para a construção dessa ferrovia que vai rasgar o oeste catarinense, né, de norte a sul, na região do Vale do Rio do Peixe, por ali. Ele consegue que o governo ceda para o projeto de colonização dele 15 quilômetros de ambos os lados da ferrovia. Ele consegue essa concessão, né? Para ligar projetos de colonização, para extração dos pinheiros. Faça ideia, Tiago, da riqueza que havia de pinheirais seculares, nativos, em todo o interior catarinense, Planalto, né? Havia muito, muito. E aí o Farquhar tinha também como preocupação erguer serrarias, que de fato ele ergueu, né? Grande, uma delas era considerada a maior serraria da América do Sul, né? E, enfim, para erguer, para construir a ferrovia, eles e construir de modo mais, digamos, mais menos demorado, eu ia dizer mais rápido, mas talvez menos demorado, né? Eles trouxeram das periferias das grandes cidades brasileiras de então muitos trabalhadores, muitas pessoas que estavam meio que até sem eira nem beira, né? Não propriamente também trabalhadores, mas enfim, cerca de 8.000 homens foram levados para a região do Planalto para construir essa, erguer essa ferrovia. E se prometeu bons salários, etc. Nada disso foi cumprido, na verdade. E quando a ferrovia foi concluída, essas pessoas permaneceram lá, né? Então foram se localizando nessa área vizinha da ferrovia, né? Mas logo elas foram expulsas dali, né? A exemplo dos próprios caboclos,
os moradores nativos de longa data daquela região. Eles foram todos também, iam sendo crescentemente expulsos pela valorização da terra para construir os projetos de colonização como imigrantes, né? E também para extrair a madeira, né? Ou seja, né, o que interessa aqui para a gente é perceber que essa gente que se contava assim, foi se contando aos milhares, eles não tinham assim para quem encaminhar a sua demanda. Eles não tinham, né? E aí essa demanda vai sendo encaminhada, escutada, né, pelo monge, pelo, pelos monges, né? Pelo monge, o João Maria, e posteriormente o José Maria. Enfim, eu não gostaria de ficar colocando assim detalhes, não é? Mas o que importa resgatar é que eles foram, a demanda deles não foi minimamente reconhecida, né? Eles foram, praticamente se passou com um rolo compressor sobre a demanda deles, né? O Farquhar, o grupo do Farquhar tinha uma segurança própria, né? Que matava, enfim, né? E os coronéis também não, eles ficaram abandonados, né? E aí procuraram organizar a sua própria concepção de mundo, aí que entra o Gramsci, não é? A irmandade cabocla no reduto e depois nos redutos, porque, ao contrário de Canudos, né, que era um, né, aqui houve vários, né, ao longo do. Se estendeu um pouco mais no tempo, 4 anos aqui, né, e vários, alguns assim com eh, milhares de pessoas, né? Não vou lembrar exatamente agora, mas assim, com um casario imenso, que é o de Santa Maria. Deixa eu te perguntar, o que que de alguma forma influenciou a construção dessa irmandade? Porque assim, eu, por formação básica, eu conheço muito pouco da história da Guerra do Contestado e eu acho que isso não deve ser uma exceção à regra. Eu acho que, em geral, a população brasileira é pouco provida do conhecimento sobre as lutas, em geral, no Brasil, mas no Contestado eu acho que tem uma ocultação ainda maior, me parece. Pois Sim. bem, partindo dessa ignorância, eu sempre olhei com bastante atenção, com bastante curiosidade, esse fenômeno de construção coletiva, porque de alguma forma parece que tem um elemento bastante da espontaneidade, do tipo, há uma demanda, há uma insatisfação, não há como escorrer ela, dar vazão a ela, e isso cria um impulso quase que espontâneo para a auto-organização, digamos assim, para a organização dos subalternos. Pergunto isso porque, num contexto muito próximo desse, em que a Guerra do Contestado vai começar, vai ocorrer no começo do século XX, é justamente um momento que nas grandes cidades a gente começa a ver, por influência sobretudo dos imigrantes, de uma organização de tipo anarquista, socialista, mas que já vem com a demanda, existe a demanda de organização, mas vem algo já produzido, uma teoria, testes, experiências históricas. Então vem uma memória histórica junto. Uhum. No caso da Irmandade, tem um histórico de memória ou ele tem um fenômeno de mais de novidade, de construção nesse sentido? Você consegue compreender essa Sim. pergunta? Veja, eles eram analfabetos, né? Eram poucos, um ou outro, que tinha acesso à leitura, né? Então, um dos livros que foi lido na época, os Doze Pares do Alexandre Magno e os Doze Pares de França, né? Que é uma leitura medieval.
mas que serviu para eles organizarem as suas guardas de segurança. E é interessante ter presente que a figura do monge, né, que era um errante e que conhecia muito plantas, ervas, indicava ervas, né, para curar doenças. Não havia, óbvio, não havia escola, não havia assistência, óbvio, né? Então eles viviam do mínimo, né, de uma agricultura de subsistência em terras dos coronéis, né, ou não na terra fora da terra, as terras devolutas, né, que depois foram dali também foram sendo expulsos. É, eles foram se reunindo, né, se organizando e, como crescentemente não tinham para onde ir, eles foram se auto-organizando, né? E é interessante, porque na medida que você vai estudando, você vai percebendo, e como que você vai conseguindo material para fazer esses estudos? Pela fala dos militares, por exemplo, né? Que eles vão narrar em vários momentos como é que eram as rezas, como é que eram as manifestações desses bandoleiros, dessas pessoas, né? Como é que era? E aí você, daquilo, né, por contradição daquilo, você percebe, vai organizando, vai estruturando uma irmandade, porque aí eles vão abandonando, né, a vida que tinham até então e vão se reunindo para constituir o reduto, né? Então, tudo que eles tinham nessa vida anterior, o pouco que tinham, um ou outro tinha alguma coisa a mais, eles iam levando e era tudo repartido, né? Tudo repartido. Vai se a presença das forças poderosas sobre eles, querendo não ouvi-los em nenhum momento, né, fazia com que eles tinham que perceber que eles tinham que se organizar. E se organizavam a partir da fala, do discurso, da fala religiosa. Eu costumo dizer que foi com os caboclos que eu aprendi que a religiosidade é terrena, né? A gente tem uma formação religiosa também, mas foi nesse estudo, né, com os caboclos, assim, como que eles vão redefinindo essa, esse catolicismo popular, né, na figura do monge e do que eles foram aprendendo com o monge, porque depois o monge desaparece. O José Maria é morto logo no começo do conflito. Então, eles próprios vão organizando, a partir dessa fala religiosa, em que tudo é irmão e irmã, essa é uma fala deles, né? E quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E, no fim, todos ficam iguais, né? É uma outra fala deles. Então, vai crescentemente havendo uma sofisticação. É interessante ler para perceber como que, no embate, né, com a prática, né, com o fato, né, você vai criando uma teoria, entre aspas, não é? É, todas as aspas possíveis, mas você vai encontrando uma, né? Ou seja, eles conseguiram evidenciar que aquele sistema, ou aquela estrutura que os negava, eles não queriam aquilo. Eles construíram do jeito deles uma outra. Isso que é fascinante, né?